Olá, caríssimo, caríssima, você é muito caro para mim. Que tal? Estudando bastante, já estamos entrando na aula número 8 desse concurso. E procurando, nessa abordagem de questões, pegar a gramática da prova. Como já falei nas aulas anteriores, tomara que você aproveite o máximo e que essa informação que eu estou fazendo de resumo sirva de base para você responder a tua futura prova. Porque por essas pequenas informações e resuminhos que eu faço, além da apostila completa que você tem para estudo, você vai poder resolver as questões se mantiver nessa banca por causa da linguagem da prova. Eu quero que você preste bem atenção nos comandos, no conteúdo da questão e verificar. Se você fizer outros concursos, quer dizer, outras provas dessa banca, você vai ver quantas vezes eles cobram isso na prova. A questão de voz passiva tem em todas as provas, interpretação tem em todas, dependendo do número de questões. Se forem 20, tem mais interpretação. Se forem 15, 10 ou menos interpretação. Mas tem concordância, você vai verificar que em todas as provas há, vai ter crase, por enquanto aquela questão de verbos, e aí vão aparecendo outras mais. Então já dei umas dicas, pronome relativo, tomara que isso fixe e com o exercício você aprenda. Eu, com os meus erros de ficar passando muita gramática, eu desviei um pouco do meu foco uma vez. Eu descobri que o aluno foi muito bem no concurso depois que ele fez a turma de exercícios. Porque daí eu explicava a gramática da prova. Com exercícios eu passava a gramática da prova. E você entenda que eu não estou dando aula de turma de exercícios. Eu estou dando aula de intensivão. Acho que é uma turma intensiva de língua. É sempre menos aulas. Para fazer com cuidado, tu teria que ter umas 40. Como não é possível, tem que me adaptar a isso. Por isso eu acho que essa é a melhor maneira. Estou sempre explicando para que você não confunda e depois manda e-mail para cá reclamando que o professor está fazendo turma de exercícios. Não é isso que eu disse. A partir de exercícios, estou dando aula regular. Partindo do final. Partindo da prova, dando a gramática, tá? Para você não confundir. Na última aula, a gente terminou uma questão de voz passiva. Aí nós temos aquela prova do TRF, quarta região. E agora vamos dar sequência, né? Mais questões daquela prova. Então, me acompanhe agora na telinha para ver qual vai ser o tema a ser tratado. Veja. Tá vendo aqui? De novo, concordância, nós vamos pensar na verbal e nominal. Está inteiramente correta. Tem que andar com cuidado, tem que olhar assim, os dados obtidos, esse concorda com esse concorda com esse, beleza. Isso é concordância nominal. Nas pesquisas, levam, esse é o verbo está concordando com os dados, entendeu? É assim que a gente analisa, esse é concordância verbal. Levam os especialistas à conclusão de que um pequeno grupo de uma das tribos africanas um pequeno grupo teria saído em busca de melhores condições de vida em lugares mais distantes. Olhando cuidadosamente cada palavra, eu descobri que está ok e que a resposta é a letra A, de cara. Mas por que não as demais? Vamos estudar. Veja o que está escrito aqui, ó. Pesquisas genéticas abre. Opa, já deu problema aqui, ó. Pesquisas genéticas abrem. Tá vendo? Isso aqui é concordância verbal. Caminho para a descoberta do tratamento de certas doenças, pois sabem-se, não, sabe-se. Sabe-se isto. Que pessoas de grupos diferentes reagem é sabido. Aquele sujeito oracional. Sabe-se que pessoas de grupos diferentes reagem de forma diferenciada aos medicamentos. Então, aqui tem 2 erros para dizer não a essa. Já sabemos que a letra A. Vamos à próxima. O mapeamento genético de povos africanos tem. Opa, aqui tem problemas. Vamos lembrar que o verbo ter, a gente conjuga assim. Ele tem no singular sem acento. Eles têm no plural com acento. Tá?
Pergunta ao verbo, quem é que tem sido negligenciado? O mapeamento está no singular. Então, aqui eu tenho que tirar o acento. O mapeamento tem sido negligenciado. Aqui é concordância nominal. Por quê? Segundo pesquisadores, o acesso aos locais onde vivem é difícil. E ocorre limitações. O acesso aos locais onde vivem, quem é que vivem? O povo africano. Aí tá certo. É difícil. E ocorre limitações? Não. Ocorrem limitações em razão de hábitos e de crenças. Viu aqui o problema da questão? Essa também não. Será importante para o tratamento de doenças genéticas de populações, até mesmo as que se localizam em regiões distantes e de difícil acesso, os resultados. O que é que será importante? Os resultados. Vejam onde é que está o sujeito, lá no fim da oração. Então, não é será importante, é serão importantes os resultados. Viram só como é complicado? Eles colocaram invertida a frase. Muitos erros para dizer não a essa questão. Nas mais recentes pesquisas. Daí a letra E. A reconstituição feita a partir de fósseis faciais o que mostra? A reconstituição mostra como deveria ser o rosto dos homens primitivos, ou seja, daqueles que teriam dado origem às atuais populações dos países europeus. Daqueles que teriam dado origem às atuais. Viram como tem problemas de construção aqui de concordância? Essa também não. Por isso que marcamos a letra A como correta. Tem que ler assim, grifando os verbos, grifando o sujeito, né? Já concluímos mais uma aí. Vamos à próxima. De 9 a 13. Aqui é um outro texto, hein? Viu como tem texto nessas provas de mais de uma questão? Tem aquele texto enorme dos Jardins do Éden, mais este aqui, ó, que diz assim: a pós-modernidade é uma era de multiplicação das formas de analfabetismo. Veja só, multiplicação das formas de analfabetismo. Quer dizer, a pós-modernidade e o analfabetismo andam juntos, olha só. As estatísticas referem-se aos estritamente alfabetizados, aos que aprenderam a ler e a escrever, mas raramente há referência ao analfabetismo funcional, daquela larga parcela da população que, ainda que saiba ler e escrever, de fato não está alfabetizada, porque está aquém do manejo minimamente competente da informação cultural, como a interpretação daquilo que lê. Está vendo só? A alfabetização pura constitui apenas um dado formal. Ela só tem sentido num quadro de solicitações culturais em que saber ler e escrever é mais do que o ato em si. Não é raro que a escola esteja completamente desvinculada, veja essa informação aqui, ó. A escola esteja completamente desvinculada das atividades culturais que lhe dão sentido, como a leitura, a frequência a bibliotecas, museus e teatros. Então, a escola está completamente desvinculada das atividades culturais que dão sentido, como leitura, frequência a bibliotecas, museus e teatros. Hoje vivemos num cenário em que não é incomum a combinação de alfabetização e ignorância, com a capacidade de ler e escrever reduzida ao uso elementar dos simplismos do cotidiano. O universo cultural do analfabetismo tem sido ampliado no último meio século
anulando com facilidade os ganhos da alfabetização tradicional da escrita manual e da leitura do texto impresso. Então, o universo cultural do analfabetismo tem ampliado, anulando. Então, o analfabetismo anula os ganhos da alfabetização tradicional da leitura do texto. O advento do microcomputador pessoal criou, em curto tempo, uma massa de analfabetos, até mesmo entre pessoas com nível superior. A linguagem computacional invadiu nossa vida como indecifrável língua estrangeira e nos colocou da noite para o dia à mercê de técnicos que se esmeram em falar o computacionês incompreensível. A máquina de calcular livrou-nos dos sofrimentos da tabuada, mas criou uma geração de ignorantes que faz cálculos sofisticados sem saber como são feitos. Saber escrever corretamente a língua portuguesa já não é necessário, pois programas instalados no computador corrigem automaticamente a maioria dos erros e permitem a qualquer semi-alfabetizado escrever quase com o rigor de Machado de Assis. Qualquer semi-alfabetizado, com os recursos do computador, pode escrever quase como Machado de Assis, é isso que ele está falando. Então, estamos muito longe do ensino necessário para cobrir a extensa área de cultura que deve ser assimilada antes da idade adulta, para que a pessoa se mova num patamar próprio das demandas culturais crescentes do mundo moderno. Nesse sentido, a insuficiência da nossa escolarização é um instrumento de alargamento do número dos que podem ser classificados na moderna e ampla concepção de analfabetismo, não limitada estritamente ao saber ler e escrever. Veja só, em linhas gerais, o que diz esse texto. Então, vamos conversar. Normalmente, quando eu leio um texto, eu grifei tudo porque eu estava lendo para você acompanhar a minha leitura. Mas não precisa fazer isso, eu vou grifando para você atender a minha leitura. Na verdade, esse texto está falando que do analfabetismo, né, do analfabeto funcional. Os índices, principalmente para propaganda de governo, mostram que diminui o número de analfabetos no Brasil, que as regiões estão melhorando, que tem muitas crianças na escola, enfim. Só que o texto está justamente batendo nessa tecla. Ser alfabetizado não é decodificar letras e palavras. Ser alfabetizado é muito além do texto. É saber ler, é compreender, é interpretar, é criticar, é reescrever. Entendeu? Não adianta eu ficar lendo e perguntar, você entendeu alguma coisa? Não. Então, você é alfabetizado? Sim, eu sei ler, mas eu não sei compreender. E ele está dizendo que ampliou muito, porque a escola tradicional, ela está preocupada, infelizmente, não são todos, mas a maioria está preocupada em alfabetizar, colocar a criança pronta para pegar um papel e ler. Mas ela não prepara, ela é insuficiente, não prepara as crianças para que elas saibam ler, interpretar e reproduzir, pensar. Aí que está a filosofia na escola. O que está faltando é ensinar a criança a pensar. A criança não sabe pensar. É disso que o texto trata. Também, ele comentou sobre o microcomputador. É verdade que, então, com essa linguagem, e com o computador, e com as máquinas de calcular, tudo isso emburreceram as pessoas. Porque daí a pessoa calcula, joga os números, mas não sabe por que o cálculo é feito. Que as pessoas escrevem, mas tem o corretor automático que o computador facilita e mostra o erro e pronto. Entendeu? Então, a linguagem do computador, facilitou o aumento desse analfabeto funcional. Ele está falando do analfabeto funcional. Entendeu? Eu acho que quando a gente lê e consegue entender a mensagem, consegue conversar com o outro e trocar, a gente não é alfabetizada só. É além disso. Porque alfabetizar, o analfabeto funcional é aquele. Lê, mas não entende. Vamos às questões. Venha comigo. A questão número 9 diz o seguinte.
De acordo com o texto todo, então aqui é incorreto afirmar que. Vamos ver o que está no texto que não está no texto. O sistema escolar não se encontra preparado para oferecer atendimento a todas as exigências de um mundo moderno. Sim, está no texto. Não está preparado. O desenvolvimento da moderna tecnologia impõe limites até mesmo às pessoas com ampla formação. Pois é, está dizendo já até doutores, né? São alfabetizados por desconhecimento da linguagem própria dessa área. Sim, está escrito no texto. Aí, os escritores atuais desconsideram o uso da língua portuguesa, apesar de exemplos oferecidos por nomes como Machado de Assis. Nunca, o texto não diz isso. Ele diz que a facilidade do computador com o corretor automático faz com que as pessoas escrevam até. Fez uma comparação com Machado de Assis, com a qualidade de Machado de Assis. Mas não diz que os escritores desconsideram o uso da língua. Nunca. Essa está incorreta. O analfabetismo funcional se aplica ao grande número de pessoas que são incapazes de entender o sentido mais abrangente de um texto. Sim. E o conceito de analfabetismo no mundo moderno estende-se bem além do simples fato de alguém ser capaz de ler e escrever. Sim, não basta saber ler e escrever, tem que interpretar, entender o sentido. Então, o que não está no texto mesmo é a letra C. 10. A número 10 também diz assim: considere as afirmativas a respeito do segundo parágrafo do texto. Eu não vou ficar voltando lá ao segundo parágrafo, vai perder tempo. Mas veja se você entende a ideia. Na prova você voltaria ao segundo parágrafo. O autor defende a ideia de que o computador trouxe uma série de facilidades, mas também o agravamento de um cenário que pode gerar uma leva de analfabetos funcionais. Não está lá no texto? Sim. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar. 9, 10. Tá, queria só ver se estava ok isso aqui. Há no parágrafo um rol de situações que comprova a afirmação de que houve ampliação do universo cultural do analfabetismo. Nesse parágrafo, aquele que fala do computador, aquele que trata do corretor automático, aquele que trata da máquina de calcular. Então, umas situações que comprovam a afirmação de que houve ampliação do universo. Sim, se você voltar ao segundo parágrafo, você vai ler isso. Então, essa está certa, essa está certa. Vamos para frente. Está implícita a constatação de que métodos tradicionais de alfabetização não são suficientes diante dos desafios impostos pela complexidade do mundo moderno. Sim, está implícita, porque os métodos tradicionais não são suficientes. Fala que a escola não é suficiente para os desafios impostos pela complexidade. Portanto, a 1, a 2 e a 3. Esse tipo de questão é 100% de prova. Da Fundação Carlos Chagas, sempre cai. Para você analisar a primeira, analisar a segunda, analisar todas, aí teria que voltar ao texto, mas a resposta correta é a letra E. Tá? Aí vamos à próxima, né? 11, diz lá, ainda que saiba ler e escrever, de fato não está alfabetizado porque está aquém do manejo minimamente competente da informação cultural. Ainda que saiba ler, não está alfabetizada. De fato, não está alfabetizada. Com outras palavras, a afirmativa acima mantém o sentido original. Aqui você tem que entender, aqui é o estudo da conjunção. O que ela significa? Que relação há? Ainda que saiba ler, não está alfabetizado. Porque está aquém do manejo. Qual seria a frase que reescreve essa questão? A letra A da número 11 diz assim, apesar de não saber ler e escrever bem,
Aqui diz ainda que saiba ler, apesar de não saber ler e escrever. Não está no texto isso. Compare. É uma comparação com o texto. No texto não diz isso, então você corta fora essa. Tá? Vamos à próxima. Conquanto domine a leitura escrita, ali diz assim, deixa eu apagar, ainda que saiba ler e escrever. Ainda que é a mesma coisa que conquanto. É a mesma coisa que embora. É a mesma coisa que posto que. Ela é uma conjunção concessiva. Ela estabelece uma relação de oposição. Sabe ler, mas não está alfabetizada. É isso que quer dizer, ainda que saiba ler. Por isso, vamos voltar lá. Conquanto domine a leitura escrita, não pode ser considerado alfabetizada. Lá tem porque, que tem pois, não tem informações culturais suficientes para entendimento preciso do que está lendo. Se você comparar com a outra, é isso que diz, porque está aquém do manejo minimamente competente da informação cultural como a interpretação daquilo que lê. Caríssimo, a resposta correta é a letra B. Aqui diz sem saber ler e escrever, não está no texto isso. Para ser considerada alfabetizada no total, não está escrito no texto. Saber ler e escrever o que, aliás, não se trata de ser alfabetizada por inteiro, já que a interpretação do que ele está nas informações culturais, sem nexo. Tá? É preciso saber ler e escrever com a interpretação das informações culturais, cuidando do que se lê. Essa aqui não. Então, por isso que você vai observar, tem que ler o período todo e verificar. É esta. Esta é aquela que traduz a ideia básica. Tá? Vamos à frente. 12. Outra questão de prova é a expressão transcrita sem alteração do sentido original é na FCC, esse tipo de questão é 100% de prova. 100% de prova. Toda prova tem. De mais de 15 questões, tem. Então, a número 12 diz assim, num quadro de solicitações culturais, com enorme oferta de informações na área da cultura, será que essa é a mesma coisa que essa? É paráfrase? Não. No texto não diz enorme oferta, que diz num quadro. Então, essa não é a mesma coisa. À mercê de técnicos, graças à atenção de profissionais experientes, técnicos, não digo que não seja experiente, mas pode ser chamado de profissionais experientes, é a mesma coisa? Não posso traduzir assim. Que faz cálculos sofisticados sem saber como são feitos, que consegue raciocínios inteiramente lógicos? Será que raciocínio lógico é a mesma coisa que cálculos sofisticados? Mesmo sem conhecer a sua origem? A origem é uma coisa, saber como são feitos é outra. Não é a mesma coisa. Não. Para que a pessoa se mova num patamar próprio das demandas culturais, para que uma pessoa possa interagir. Então, se mova é interagir no nível apropriado às solicitações do universo cultural. Esta aqui, gente, esta. Você vai comparando palavra com palavra. Então, é a letra D. Não limitada estritamente ao saber escrever, que se baseia no conhecimento da leitura, está escrito não limitada e que se baseia? Não. Tá? Não. Então, vamos a número 13. Diz assim, não é raro que a escola esteja completamente desvinculada das atividades culturais.
o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na frase. Então, aí você tem que identificar o tempo verbal. Aí o tempo verbal, eu vou dar a resposta, o verbo estar, aquele que se conjuga assim, que eu esteja, que ela esteja. Todo verbo que conjuga com o que chama-se presente do subjuntivo. Aí vou ter que explicar um pouquinho sobre os tempos verbais. Vou ter que demorar numa aula para falar sobre isso. Então eu tenho que procurar, dentre as frases, aquela cujo verbo esteja no presente do subjuntivo. Mas raramente há. Isso aqui, para referência, eu hei, tu has, ele há. É presente do indicativo. Eu hei, tu has, ele há. Não é. Porque está aquém do manejo minimamente competente. Eu estou, tu estás, ele está. Esse aqui é presente do indicativo. Não é. Ainda que, olha o que aqui, ó, que saiba ler. Olha só, que eu conjugo o verbo saber assim, ó. Que eu saiba. Que tu saibas. Que ele saiba. Então, que ele saiba. O verbo que se conjuga com o que, igualzinho lá de cima da frase, está na letra C, que é presente do subjuntivo. Ele se conjuga sempre com o quê? Que se esmeram. Eles se esmeram. Esse que não tem nada a ver com aquele que. Eles se esmeram. Aqui é presente do indicativo. E permitem. É presente do indicativo. Tá aí. Então, a correta, que está no mesmo tempo, é a letra C. Bem, agora vamos ver. Eu vou ter que ir para trabalhar, mas seria uma próxima aula trabalhar verbos. Então, eu tenho que voltar a falar de verbos, mas eu vou marcar trabalhar verbos na próxima aula. Vou explicar os tempos verbais. Tudo bem? Mas vamos ver se a gente consegue fazer mais uma. Crase, eu já estudei com você. Já estudei. Quando é que tem crase? Se você fizer a pergunta o quê? A simples. Se você fizer a pergunta a que ou a quem, aí é a com crase. É uma dica. Particularidades sociais ajudam o a. Aí tem mais uma. Verbo. Verbo. O que acontece com o verbo? Sem crase. Ajudam o quê? Ajudam a compreender o cenário de desestímulos. Desestímulo a quê? A palavra feminina. Alfabetização. Que se reflete nos dados estatísticos associando o analfabetismo a quê? Veja como dá para perguntar aqui. A quê? A porcentagem. Palavra feminina. A porcentagem de desempregados. A resposta da 14 é letra B. E a última que nós vamos fazer hoje é essa, que é 15, que também é de crase. As decisões referentes a quê?
referentes a quê? Tá vendo a pergunta? As medidas que dizem respeito a quê? Só que toda é um pronome. Pronome não aceita a crase. A toda a sociedade. Devem ser tomadas com sabedoria, cada uma a seu tempo. Isso aqui é palavra masculina. Palavra masculina não aceita a crase. Pronome sem crase. Tá? Por isso, a com crase, a simples e a simples, letra B. Assim, nós vamos finalizar a questão, na questão número 15 dessa prova. Eu vou verificar no site se eu já coloquei, eu acho que eu já coloquei uma apostila completa de língua portuguesa para você, com questões de concurso, mas eu vou dar uma observada lá para ver se está tudo ok, com a teoria, tá? Eu agradeço muito a sua atenção, eu sei que a próxima aula eu vou iniciar trabalhando verbos, estudar verbos para não ter mais dúvidas quando houver questão de verbo e tempo verbal. Continue fazendo os exercícios. Muito obrigada por me permitir de novo estar com você, obrigada pela sua paciência, pela sua atenção, continue estudando e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!